Ai, mais um vídeo falando sobre coaching. Eu tenho umas coisas pra falar a respeito, então sim, mais um vídeo sobre coach e se reclamar vai ter dois. De tempos em tempos, algumas palavras, termos e práticas viram a coisa quente do mercado. Muitas vezes carregadas sim de alguma verdade, elas frequentemente carregam uma bagagem enorme de concepções equivocadas que acabam poluindo o debate público e trazendo demérito para essas verdades e ideias que eram boas, que foram o que fizeram com que elas originalmente ganhassem essa fama toda. A buzzword da vez é coach. E quer acreditem, quer não, o termo ele já tramita em dois papéis no Senado, um falando pela criminalização da prática do coaching e outra pela sua regulamentação. Mas assim, por quê? Bom, primeiramente, um pouco de contexto. Você certamente já ouviu falar do termo coach e de toda a carga negativa que vem acompanhando esse termo nos últimos meses aqui no Brasil. A profissão ela não existe assim há tanto tempo, né? Surgida aí mais ou menos nos últimos anos. Ela originalmente vem do termo coach, né, que é o mesmo termo em inglês que se refere normalmente aos treinadores esportivos, né? Tipo, sei lá, os treinadores de futebol americano, de basquete, por exemplo. O papel do coach é aproveitar o máximo possível as potencialidades dos atletas, né? E tentar fazer com que eles deem o máximo possível de si para o time pelo qual eles jogam. O coach tem um papel de preparo, de treinamento, mas também de apoio e suporte psicológico. Normalmente o coach ele vem também de uma vasta experiência própria nos gramados, né? Normalmente ele já foi um jogador e agora ele começa a exercer essa nova profissão com a maneira de tutelar, né, esses novos jovens atletas. Com a experiência que esse coach, agora nessa nova carreira profissional, vai agregando, né, ele acaba conseguindo algumas novas habilidades, por exemplo, a gestão de pessoas, gestão de crises, motivação de times e assim por diante. E aí, pensando assim, a ideia de um coach até que não é uma coisa de outro mundo, assim, até que faz sentido. Porque para e pensa assim, no caso, uma pessoa que tem experiência em um dado segmento, auxiliando pessoas menos experientes, né, novatos, dentro deste mesmo segmento de atuação. Por exemplo, se você precisa ali, sei lá, ter um melhor entendimento sobre negócios, você pode pedir ajuda para alguém que já tem muita capacidade e conhecimento sobre isso para poder te assessorar nesse mundo hostil do business, né? Ou então, sei lá, se você tá mudando de carreira, às vezes você vai querer conversar com alguém mais experiente para poder te guiar nessa transição, né? Alguém que já tem alguma capacidade nesse novo mercado. E assim por diante. Acho que deu pra entender a ideia, né? Mas por que então tem rolado toda essa indisposição com os coaches do Brasil? É injusto isso? Pois é, assim, também não exatamente, né? Porque tem muita coisa fedendo muito por aí e o pessoal tem chamado indiscriminadamente muita coisa de coach no mercado. Desde sua origem, o termo coach tem sofrido muita alteração no mercado, né? Assim, tendo entrado não somente no meio empresarial, mas em todo tipo de atuação pessoal ou profissional. Hoje tem coach para tudo. Daí a profissão, enquanto uma certa novidade no mercado brasileiro, ainda não tem regulamentação. E é aí que começam os problemas. Com a falta de regulamentação, tudo ficou valendo. Aí todo tipo de loucura viu campo fértil para poder florescer. É justamente nessa ideia que surgem os nossos reprogramadores de DNA, os coach quânticos da vida e todo tipo de loucura. Tudo baseado em um pseudocientifismo que se aproveita da pouca compreensão das pessoas sobre termos que existem de verdade na ciência. Termos que impressionam e que, como tal, acabam sendo utilizados como artifícios de marketing para poder atrair devido ao seu mistério e a sua aparente complexidade. Eu acho que o caso do coach quântico, ele é muito legal, não muito legal, né, mas muito significativo para falar sobre isso, porque tem uma coisa dessa coisa do quântico, que aí não é só o coach, né, a gente tem a cura quântica, a gente tem que quântico vira filosofia quântica, né, vira
um qualificador para 1000 coisas, 90% delas picaretas, e a massiva maior parte delas que não tem nada a ver com física quântica. E isso é muito louco porque é um fenômeno que acontece muito na história da ciência. Que são algumas determinadas descobertas e técnicas que a ciência encontra que elas meio que vazam do discurso científico e chegam na sociedade, né? Só que elas chegam de formas um pouco estranhas. Então, tipo assim, a eletricidade, por exemplo, né? No século XIX, tinha essa ideia que a eletricidade era uma coisa que meio que era a fonte da vida, né? Então o Frankenstein, ele nasce muito dessa concepção, né? Que ele toma um raio e aí aquelas partes ganham vida, né? E aí tinha uns tratamentos malucos, a galera se dava choque pra tentar conseguir a vida eterna, e umas coisas assim. A genética também teve muito isso, o DNA reprogramado tem muito isso e tal. O atômico, nuclear também teve muito isso. Boa. E aí o quântico é o novo da moda, Eu fico pensando, né, sobre o quanto que isso não é também sobre uma, às vezes, irresponsabilidade na comunicação científica. Sabe, tipo assim, nossa, descobriu que partículas quânticas, não sei o que, aí o jornalista não faz ideia do que tá falando também, porque não conhece, às vezes o erro nem é mal intencionado necessariamente, mas ele fala uma coisa que é uma manchete que vende mais, isso se espalha mais, pessoas que não são versadas no assunto leem uma bobagem sobre aquilo e como consequência a gente tem essa loucura toda aí. Um termo que é ao mesmo tempo familiar e estranho. Né? Tem um fascínio, né? E aí eu fico viajando um pouco como que coach também em alguma medida passa por esse processo. Não com o discurso científico, mas com o discurso de, sei lá, de onde quer que seja de onde vem isso, que é uma palavra que vem de um espaço, por exemplo, dos esportes, onde ela faz pleno sentido e ela tem toda, né, um conjunto de significados que, enfim, que é legítima, né? E aí ela vai entrando em outros espaços e perdendo seu significado e virando um grande qualquer coisa, saca? Se pá, o design. Mas sim. Design inteligente, né? Design inteligente. Não, e tem um problema, enfim, aí vai outro papo, né? Porque design significa projetar, né? A gente começa a apropriar de coisas da engenharia só porque tem a palavra design, porque na outra língua fala outra coisa. Enfim, mas é louco. Outro problema é a inerente natureza intangível daquilo que é o que um coach entrega. Como ele não entrega nada que é assim, literalmente físico, né, mas sim um acompanhamento de uma pessoa, acaba que fica um pouco difícil, assim, de entender qual que é aquela coisa de valor que ele está entregando para alguém. Esse é um mal que também é sentido por outras profissões que já são, assim, muito legítimas no mercado, né? A gente pode falar, por exemplo, da própria psicologia, ou então, por exemplo, do design, quando ele começa a atuar nas camadas mais estratégicas, que ele entrega mais como se fosse uma maneira de solucionar problemas e menos um produto real. Daí, com essa intangibilidade das coisas entregues, fica mais fácil para um charlatão fingir que está entregando alguma coisa. Fica mais fácil eles se passarem por especialistas e acabarem enganando pessoas que não são assim tão versadas nos assuntos em questão. O resultado disso é gente com muita pouca experiência vendendo muita experiência e gente que pouco entende dos assuntos se vendendo enquanto especialistas de algo. Tudo em prol do benefício próprio. E qual que é o problema disso? O problema é ético. Quando uma pessoa que não é especialista de nada se vende como tal, acaba que ela se aproveita de pessoas em situação vulnerável e causa um mal ao invés de causar o benefício pretendido. Quando charlatões fingem que ajudam, ou pior, acreditam realmente que estão ajudando alguém sem ajudar de fato, o que nós temos é um problema que não é resolvido e muita frustração. Para não falar de quando a gente vê coaches sem formação em psicologia se aventurando em tentar ajudar pessoas com sérios sofrimentos mentais. Quando você não tem um treinamento especializado, é a vida de uma pessoa que pode estar em risco, né? Quando você ou faz um mau diagnóstico ou falha em reconhecer alguns sintomas de males como a depressão, por exemplo. Nesse ponto, o papel não é mais o de um coach, mas o de um psicólogo, o que faz
com que o mau uso e execução dessas práticas seja algo que beira o criminoso. O problema é quando isso tudo é feito de maneira irresponsável. E é aqui justamente que tem esses dois projetos em discussão. A criminalização da prática do coaching e a sua regulamentação são duas soluções distintas para o mesmo problema. As duas ideias visam, na verdade, fechar um pouco o cerco de profissionais picaretas que, no final das contas, acabam lesando pessoas e prejudicando a imagem dessas novas profissões. Um outro agravante está na forma como muitos desses maus coaches acabam usando de um discurso meritocrata e toxicamente positivo para colocar nos ombros das pessoas a culpa da miséria e da pobreza. Esse é um mal que acaba atingindo não somente os seus clientes, como toda a sociedade, né? A partir do momento que a gente acaba lendo esse tipo de mensagem em campanhas de publicidade, em mídias sociais e vida afora. Essas frases motivacionais fingem que é tudo só uma questão de querer e super simplificam uma realidade brasileira onde a miséria está muito longe de ser só uma questão de vontade. Para combater essa visão torta da pura meritocracia, inclusive tem duas contas sensacionais no Twitter e no Instagram, que é o Coach de Fracassos e a Startup da Real. As duas contas baseiam sua premissa em virar de cabeça para baixo essa visão um pouco positiva demais, às vezes vazia e tóxica, que tem sido muito comum em falas tanto de coach quanto do mundo de startups. No meio desse mar de otimismo tóxico e barato, vem esse ar fresco que são essas contas. A gente tá cansado de escutar que a gente pode, que é só se esforçar, que é sentir medo e mesmo assim. A gente tá cansado dessa retórica porque ela coloca toda a culpa nos nossos ombros e acaba proibindo a angústia e tristeza e acaba gerando somente frustração. Essa lógica autodepreciativa coloca uma pitada de realidade nessa fantasia toda que promete falsamente esses ganhos a partir dessa meritocracia que diz que tudo chega sempre àqueles que se esforçam. Então assim, coach é necessariamente ruim? Não exatamente. Tipo, desde o princípio da humanidade a gente vê pessoas mais experientes ajudando e guiando novatos menos experientes em novos campos da vida, né? E o coach nada mais é do que isso. Coach é uma nova palavra para uma coisa que já existe aí faz tempo, né? E é normal que isso convide tanto oportunistas quanto uma certa desconfiança. Um coach deveria auxiliar uma pessoa a alcançar os seus objetivos, né? De maneira bem metódica e efetiva. Um coach não necessariamente vai lidar com questões relacionadas à psicologia, né? Para isso a gente tem um psicólogo, que inclusive tem coach que é psicólogo também. Um coach deveria ser um suporte em tarefas paralelas que falam tanto da sua vida pessoal quanto profissional. Essa é uma profissão que ainda está amadurecendo, né? E naturalmente ela ainda vai ter que passar pelo teste do tempo para ver se o nome consegue segurar ainda num futuro não tão distante assim. Dadas essas ressalvas, a gente ainda tem que entender, sim, a dificuldade da comunicação dessas coisas que são do campo do intangível. A gente tem que entender como vai ter muita gente justamente se aproveitando dessa abstração da intangibilidade para poder poluir o debate público em prol de um ganho próprio. O lance é a gente ficar sempre atento para esses modismos de mercado e entender a diferença entre aquilo que ele de fato tem a nos dizer daquilo que não é senão só um lixo que acaba pegando carona nesse discurso e entrando desapercebidamente nos nossos ouvidos. Olha, eu sei que bater em coach já tá velho já, mas eu tinha que falar algumas coisas aqui e eu queria convidar vocês a pensar um pouco sobre o assunto. E aí, você acha que tinha que ser criminalizado o coach ou tinha que ser regulamentado? Qual outra profissão que tem um quê de legal, mas que tá cheio de picareta aí tentando enganar a gente? Conta aí pra mim nos comentários.
Aproveitando o vídeo de hoje, que fala um pouco desse mundo um pouco controverso do empreendedorismo e dos negócios, eu queria falar para vocês do curso Design e Negócios, Inovação Orientada pelo Design. Esse curso que eu elaborei juntamente da maravilhosa Thaís Falabella lá para a PUC Minas Virtual. Nesse curso tem um conteúdo que vai muito além da retórica, a gente faz embasamento teórico sólido, a gente faz estudos de caso, mostra um pouquinho das ferramentas de design na prática e por aí vai. Se você sempre quis aprender sobre a aplicação prática de design thinking para negócio e inovação, então vai lá no curso que agora é a hora. Agora atenção! Esse curso, ele não é do Mimimídias, ele é um esforço meu próprio e ele é completamente desconectado do canal. Se o seu objetivo é ajudar o nosso canal Mimimídias e fazer com que a gente não precise virar um coach para se sustentar, vai na nossa campanha de crowdfunding, né, no catarse.me/mimimídias, que lá sim você vai conseguir nos ajudar diretamente. Clica no link do curso só se tiver real interesse pelo assunto. Espero que gostem, um grande abraço e até logo.